bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you had my heart and soul in your hand, and you played it to the beat. Could have had it all. In the deep, you had my heart and soul in your hand, but you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. Joia, bom demais receber você para a gente continuar a nossa conversa sobre família. O tema dessa série é Making of Família, justamente porque a gente está se propondo a conversar durante essas semanas sobre aquilo que normalmente não aparece nas fotos dos álbuns que a gente coleciona e nem mesmo nos vídeos que a gente costuma compartilhar nas redes sociais. Mas são temas importantes, porque se não tratados, se não trabalhados, tendem a prejudicar significativamente o contexto da nossa casa, da nossa família. Nós já conversamos sobre o problema das incompatibilidades e vimos que não há como convivermos em família sem o desafio de conviver com quem é diferente. Todos nós aqui, dentro dos nossos lares, somos diferentes. E nós precisamos desenvolver muita flexibilidade, paciência, longanimidade, para que então uma família formada por diferentes permaneça unida. No segundo domingo nós conversamos um pouquinho sobre o problema das negligências, que diferente das incompatibilidades que não podem ser evitadas, as negligências sim. Quando a gente se reposiciona, quando a gente se concentra na necessidade daquele que convive com a gente pode sim driblar essas negligências e tirar do nosso caminho as pedras que acabam prejudicando muito a saúde emocional do nosso lar. Hoje a gente vai conversar sobre um terceiro tema, não menos significativo, importante, mas certamente mais complexo, mais difícil de ser elaborado. E eu peço a sua atenção, a sua disposição de vir comigo na reflexão, de pensar na sua vida, na vida da sua família, porque o assunto de hoje é sobre infidelidade. Infidelidade. Quais são os principais tipos de infidelidade familiar? Para a gente ampliar um pouquinho o leque sobre o significado dela. Em primeiro lugar, a manutenção de vínculos doentios dos cônjuges com seus pais. Normalmente a gente fala de infidelidade e a gente já vai pensar numa relação física, não é? Sexual, fora do casamento, mas existem outros tipos. O primeiro deles é esse: um casal vivendo debaixo do mesmo teto, comendo na mesma mesa, vivendo com o mesmo orçamento, mas com um dos cônjuges, ou os dois, vivendo ligados à família anterior, ao pai, à mãe. Certamente a gente não quer com isso dizer que a gente precisa romper a amizade, o carinho, a honra que a gente tem com os nossos queridos que nos criaram. Mas a Bíblia faz questão de mostrar para a gente que quando marido e mulher não rompem os laços com seus familiares, não deixam pai e mãe, usando uma expressão bíblica, problemas sérios são gerados no contexto familiar. Em segundo lugar, a inversão de prioridade conjugal, ou da prioridade conjugal,
para prioridade junto aos filhos. Esse é um outro problema muito sério, quando os cônjuges deixam de se amar, de se nutrir, na medida da necessidade deles, e então eles começam a requerer isso dos filhos, e eles começam a priorizar os filhos ao invés do relacionamento conjugal. Isso gera um outro esquema complicado dentro de casa, uma verdadeira anomalia do ponto de vista da família segundo o coração de Deus, filhos dormindo entre os pais, roubando dos pais o tempo de conversa, de convívio, de namoro. Isso não pode acontecer, isso é altamente prejudicial, não apenas para o relacionamento conjugal, mas para o exemplo que se dá para os filhos que mais tarde vão ter que constituir família também. Em terceiro lugar, como exemplo de infidelidade familiar, a falta de cumplicidade no sustento da administração das finanças. A falta de cumplicidade no sustento e na administração das finanças. Principalmente em momentos de crise, como é o momento que a gente está vivendo, né? Onde muitos de nós precisamos fazer arranjos, precisamos apertar o cinto, mudar um pouquinho a maneira de como investir os nossos recursos, que às vezes são escassos. E aí, de repente, um membro da família, um filho, começa a gastar demais e não faz conta da preocupação dos seus pais. Ou então, um dos cônjuges, a mulher vai para o shopping, gasta, porque ela tem direito, depois de tanto tempo de trabalho, um mês de trabalho, de comprar algumas coisas que ela quer. O marido pensa a mesma coisa. E quem padece com isso? Todo mundo. Todo mundo. A infidelidade financeira, na administração dos recursos, é uma das infidelidades que mais tem arrebentado o clima dentro das famílias. Em quarto lugar, a prática da maledicência e da destruição da honra do outro. Alguns cônjuges, no meio de problemas, de adversidades, não conseguem ficar quietos. E se comentassem apenas com pessoas maduras, com psicólogos, com padres, com pastores, com gente que efetivamente pode ajudar, tudo bem. O problema é que tem gente que sai por aí falando da esposa, do marido, dos filhos indiscriminadamente, formando uma imagem deles que acaba com a reputação de quem convive com essas pessoas. E quando a gente detona a reputação das pessoas, fica difícil da gente resgatar isso de novo. O que os maledicentes não percebem é que eles estão criando uma estrutura do qual o marido ou a esposa ou os filhos não têm condições de sair, mesmo se esforçando com o tempo. Em quinto lugar, o hábito de mentir para esconder os erros ou tirar vantagem própria. Mentira também é infidelidade. Diferente da infidelidade sexual física, certamente. Com consequências diferentes, é verdade. Mas a mentira, ela destrói a confiança entre as pessoas dentro de casa. É duro quando a gente vai ouvindo dos filhos sucessivas mentiras. Isso faz queimar alguma coisa aqui dentro com relação a eles. O mesmo acontece numa relação conjugal, e resgatar a confiança depois da mentira é um trabalho bastante difícil. Em sexto lugar, o costume de ameaçar o outro de abandono em meio às crises. Sabe aquele negócio de, à luz das primeiras brigas, das primeiras crises, eu vou embora, vou voltar para minha casa, perceba, vou voltar para a casa dos meus pais. Esse tipo de comportamento também pode ser visto como uma infidelidade. Os problemas precisam ser encarados com maturidade. A gente precisa se comportar como gente grande dentro de casa. São os meninos que às vezes ameaçam pela imaturidade de pegarem as suas coisas e irem embora, mas nós adultos precisamos agir com um pouquinho mais de maturidade. É esperado isso da gente. Em sétimo lugar, o cultivo de relacionamentos de muleta e reserva de mercado. Infelizmente, alguns maridos
não satisfeitos com o relacionamento com as suas esposas, acabam nutrindo alguns relacionamentos paralelos que, mesmo não desembocando numa infidelidade física, sexual, acabam desembocando numa intimidade promíscua, numa intimidade que deveria acontecer apenas na relação marido e mulher, onde os principais fatos da vida deveriam ser contados, as principais crises deveriam ser compartilhadas. Algumas mulheres têm feito o mesmo. E esses relacionamentos de muleta sempre fragilizam os relacionamentos conjugais na família. Por fim, a prática de carícias e de sexo com pessoas fora da aliança conjugal. A infidelidade propriamente dita, como a gente bem conhece, como a gente costuma ouvir por aí. Muitas famílias já têm sofrido desse mal, não é verdade? Algumas das famílias aqui já passaram por isso e sabem o quanto é doloroso, o quanto é difícil. Você certamente conhece algumas famílias próximas a você que já passaram por isso. E como é devastador enfrentar uma situação como essa. Um filme que nos conta a respeito desse problema é um filme que leva o mesmo nome, Infidelidade. Certamente alguns de vocês já assistiram esse filme, e ele serviu de ponte cultural para uma reflexão que a gente fez há 5 anos atrás sobre relacionamentos conjugais. Esse filme conta a história de Edward e Connie, um casal que aparentemente vivia muito bem mesmo. Ele era um médico muito bem sucedido, um sujeito carinhoso com a sua esposa, presente, que tomava as refeições com a esposa e com o filho. Ela, uma mulher muito prestativa, muito dedicada à família, que também tinha as suas ocupações profissionais, e aparentemente ia tudo bem nessa família, sem nenhum tipo de problema, até que um dia Connie tromba com um sujeito chamado Paul Martel, um francês, e ela acaba raspando o seu joelho, se machucando, e ele olha para ela e diz assim: viu, que tal você subir até o meu apartamento, que fica logo aqui para você se limpar? E ela olha para ele e diz: não. E ele diz: por que não? Vamos lá. E ela diz: acho que não. E o francês insiste mais um pouquinho, e francês não precisa insistir muito, né? E ela então decide subir no apartamento do rapaz, ele a ajuda a limpar o joelho, trata dela, cuida dela, e naquele apartamento eles trocam olhares insinuantes, gracejos, número de telefone, e eles acabam se envolvendo sexualmente numa relação de traição e de infidelidade. O que esse filme conta para a gente de interessante? Em primeiro lugar, que o aparentemente bem nem sempre é sinal de uma estabilidade garantida. Isso acontecia nesse relacionamento do filme. Tudo aparentemente bem. Nenhum tipo de constrangimento, de problema maltratado, as finanças reguladas, o diálogo estabelecido com sucesso. Mas o aparentemente bem nem sempre é garantia de um relacionamento sempre assim. Parece que quando as coisas vão bem, algo acontece no relacionamento conjugal que faz com que a gente baixe as guardas. Você entende o que eu estou dizendo? E a gente não se preocupa na medida em que a gente deveria se preocupar. E a gente acaba caindo em ciladas na vida que, em sã consciência, a gente não cairia, não. A segunda revelação desse filme é que atitudes inconvenientes podem gerar consequências indesejáveis. O problema das atitudes inconvenientes
tais como subir no apartamento de um francês solteiro, sendo uma mulher casada, são as consequências. A nossa cultura mede muito pouco as consequências e a gente já vai entender o porquê. Em terceiro lugar, prevenir, diz esse filme, é sempre mais fácil do que consertar ou remediar. O final desse filme é constrangedor, porque depois de um conflito com o francês, o tal do Richard Gere joga um pedaço de vidro muito grande na cabeça do francês, ele morre, e eles estão numa bifurcação terrível. Param na frente de um semáforo, ao lado de uma delegacia, com um sinal vermelho, e a dúvida que eles têm naquele momento é: a gente dá a seta e para na delegacia para contar o que aconteceu, ou a gente espera abrir o sinal e quando o sinal abrir a gente vai embora e faz de conta que nada aconteceu. O filme termina com essa dúvida. E aí a gente fica perguntando: o que será que aconteceu, né? Não importa. Porque independentemente da decisão deles, o pior já aconteceu. O pior já aconteceu. De um lado ou do outro, o relacionamento já está quebrado. Uma pessoa já morreu. Uma família já foi destruída. Um filho já teve o seu coração esfacelado no meio dessa história toda. Esse filme é muito constrangedor, porque quando eu parei para assistir, eu vi na capa do filme o Richard Gere, e eu pensei logo de cara: quem vai trair é ele. E aí no final quem trai é ela. E aí eu entrei em desespero, né? Porque se o Richard Gere é traído, meu amigo, não, pensa comigo. A gente faz tudo para ser igual ao sujeito, né? No meu caso eu não faço tanto. Mas daí o sujeito vai e leva uma bomba dessas. Não é simples, né? A gente ri para não chorar, porque existem muitas histórias trágicas envolvendo a infidelidade, né? Vamos relembrar algumas delas? A primeira de Arnold Schwarzenegger, ator e ex-governador da Califórnia. Ele teve um caso extraconjugal com a própria empregada e com ela teve um filho. Ele tentou esconder essa história durante um tempão, não contou para a esposa, depois não contou para a mídia, mas como esconder um filho? Isso é impossível. E quando essa história veio à tona, o relacionamento dele com a esposa foi quebrado. E durante anos eles ficaram distantes. Voltaram agora, há pouco tempo atrás. Mas você consegue imaginar em que situação um casamento volta assim? Como é difícil enfrentar a desconfiança quando o telefone toca, quando o marido precisa sair com uma outra pessoa, com uma outra mulher, por motivos de trabalho, quando alguém viaja e o outro fica sozinho. Você tem ideia do nível de desconfiança nessa relação? Não é simples. Um segundo exemplo: Bill Clinton, ex-presidente norte-americano, que se envolveu em vários escândalos sexuais, um deles com Mônica Lewinsky, uma estagiária da Casa Branca de 22 anos. O sujeito se perdeu no poder. Ele sentou na cadeira mais poderosa do mundo. Ele tinha a caneta mais significativa da face da terra. Então o sujeito se acha no direito de assumir para ele o que não é dele, sem considerar as consequências de um movimento como esse. Eles se separaram. E, diferente do Arnold Schwarzenegger, estão separados até hoje. Um outro exemplo é o de Tiger Woods, jogador de golfe, que traiu a sua esposa não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, não seis, não 10, não 20 vezes, mas inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E depois da mídia martelar isso o tempo todo, ele teve que reconhecer: eu tenho um problema ligado à compulsão sexual. Além de todo o desgaste familiar e conjugal, ele precisou desembolsar 2 bilhões
de reais no seu acordo judicial de separação. E foi a partir desse momento que a sua carreira entrou num processo de derrocada. Um outro exemplo mais brasileiro e surpreendentemente feminino, para aqueles que ainda acham que infidelidade é coisa apenas de homem, Débora Seco, atriz brasileira, que numa entrevista à revista Veja, afirmou sem nenhum tipo de constrangimento que nunca foi uma pessoa fiel. Isso mesmo. Eu nunca fui uma pessoa fiel. Em todos os relacionamentos pelos quais eu passei por cima daqueles homens. E no final da entrevista ela diz que se orgulha com o fato de ser honesta. O que eu faço, eu reconheço. Que bonito, né? Que vontade de aplaudir, né? Eu reconheço, sou uma infiel. Eu sou o que eu sou. É engraçado, há um tempo atrás, não muito distante, pessoas se envergonhavam dos seus erros. As pessoas se arrependiam diante dos seus erros, faziam de tudo para que os seus erros não fossem parar na mídia. Hoje a gente publica, a gente se orgulha deles e do fato da gente ser transparente para com todo mundo. Infelizmente, esses problemas não ficaram reclusos apenas no mundo da política, do esporte ou dos atores e das atrizes. No meio religioso, a infidelidade também marcou a vida de muita gente. Eu começo mostrando esse sujeito chamado Jimmy Swaggart, que na década de 80 foi um grande teleevangelista. Ele começou a falar mal de vários pastores por conta do ímpeto que ele tinha de crescer em influência. E numa dessas tentativas de denegrir a imagem de um outro pastor, ele denunciou que um dos seus líderes teve um relacionamento extraconjugal. O pastor daquele líder ficou tão chateado e tão indignado com essa história que contratou um detetive para andar atrás dele. E o que o detetive encontrou? A prova cabal de uma traição com uma prostituta. E isso também foi publicado na televisão. Então, ele, com a sua arrogância, com a sua empáfia, precisou engolir tudo isso e engoliu também a derrocada do seu ministério pastoral. Um exemplo brasileiro é o do pastor Caio Fábio de Araújo, que muitos de nós aqui conhecemos, que após 25 anos de casamento e depois de muitos outros anos de um trabalho intenso no Brasil com a AEVB, respondendo praticamente à nação, ao governo, em nome dos evangélicos, iniciou um relacionamento afetivo com a sua secretária. E aí tudo começou a rolar ladeira abaixo na vida desse pastor. Um outro exemplo é R.C. Sproul Jr., um teólogo norte-americano bastante conservador, que viu o seu nome aparecer num vazamento de dados de pessoas registradas no site de infidelidade Ashley Madison. E o que é que um sujeito como R.C. Sproul faz num lugar como esse? Confrontado por algumas pessoas, ele reconheceu que depois de 8 anos longe da sua esposa que tinha falecido, ele se sentiu fraco e necessitado de um pouco de adrenalina na vida sexual. Pediu perdão às pessoas, mas a sua reputação já tinha ido ralo abaixo. Por fim, um nome que eu não gostaria de dar. Pastor Bill Hybels. Pastor que eu já citei aqui inúmeras vezes. Pastor que eu já tive o prazer e o privilégio de ouvir pessoalmente. Pastor que eu cresci admirando pela sua relevância, pela sua maturidade. Há poucos meses atrás, no final do seu ministério,
ele acabou sendo denunciado por assédio de algumas mulheres da própria igreja. Não importa como a gente começa, é de fundamental importância a maneira como a gente termina. Não importa como a gente começa um ministério pastoral, é importante como a gente termina. Não importa como a gente começa um casamento, importa como a gente termina essa jornada conjugal. Ele justificou-se em 2014, que ele teve um momento de fraqueza, de dor, e movido por uma curiosidade doentia, acabou fazendo aquilo que não deveria. Para que a gente trabalhe biblicamente essa questão e esse problema da infidelidade, eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 5, que é um texto que trabalha assim de maneira muito nua e crua esse assunto. Acompanhem comigo. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, ouça bem o meu conselho prudente, assim você mostrará discernimento e seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura, pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha distância dessa mulher, não se aproxime da sua porta, da porta de sua casa. Se o fizer, perderá a sua honra e estragará e a entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza, e outros desfrutarão o fruto do seu trabalho. No final você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. Dirá: como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão da minha vergonha. Beba água de sua própria cisterna, compartilhe seu amor somente com a sua esposa. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher? Reserve essa água apenas para vocês. Não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher da sua juventude. Ela é gazela formosa, amorosa, corça graciosa. E naquele tempo isso era um elogio, tá bom? Que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre, e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral, ou acariciar os seios da promíscua? Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Um texto pesado, duro, né? Um texto que trata desse assunto da infidelidade de maneira muito clara, explícita. O que esse texto tem a ver com família? Tudo. Por quê? Porque consiste na orientação espiritual de um pai para o seu filho. É um pai, Salomão, conversando com o seu filho a respeito da sexualidade. E isso é extraordinário, sabe por quê? Porque hoje em dia muitos filhos aprendem sobre sexualidade nas ruas.
Eles aprendem sobre sexualidade de uma forma deturpada, aonde a mulher é uma espécie de objeto de prazer, aonde o sexo é uma brincadeira, é uma diversão. E os homens são os caçadores que disputam entre si um pedaço de carne para cada um. Muitos pais criados na rua dessa forma, quando conversam com seus filhos a respeito de sexo, tendem a apresentar a sexualidade da mesma forma, distorcida. Isso faz com que a vida dos adolescentes se arrebente desde cedo. É muito comum aqui na nossa cidade alguns pais iniciarem os seus filhos na sexualidade em bordéis. E eles acham que isso é positivo. Eles acham que isso faz bem porque eles estão treinando os filhos para esse exercício, como se o sexo fosse um exercício como fazer supino, leg press, remada. Mas sexo é muito mais do que isso. Biblicamente, o sexo é aquilo que leva uma pessoa a se transformar em um novo ser com uma outra pessoa. É quando dois se tornam um, e mesmo que a gente não enxergue isso com os nossos próprios olhos, a Bíblia diz, depois do sexo é o que acontece. E quando a gente se separa, um rasgo inevitável deixa marcas profundas no emocional, na psique e na espiritualidade de uma pessoa. Assim, um pai arrebenta o casamento do filho antes do filho ter se casado oficialmente pela primeira vez. Esse texto também tem a ver com família, porque apresenta uma mulher totalmente desprovida de uma família cuidadora. Uma prostituta. Uma prostituta que tenta ganhar vida dessa forma. Isso nos leva a fazermos juntos a seguinte pergunta: quem eram as prostitutas daquele tempo? E por que elas viviam naquela situação? Duas possibilidades. A primeira, gente advinda de uma família muito simples. Porque o que acontecia naquele tempo com muita regularidade era o seguinte: quando uma família começava a passar necessidade e precisava de dinheiro emprestado ou de recursos para a sua própria subsistência, eles tomavam uma das filhas e entregavam essa menina nas mãos do sacerdote de um templo pagão, para que ela fosse usada como uma prostituta cultual em troca de um pouco de pão e de um pouco de recurso financeiro para aplacar as dívidas com os credores. Dá para imaginar? Dá para imaginar um pai entregando a própria filha para a prostituição? Pois é exatamente isso que acontecia naquele tempo. Uma outra possibilidade é de que as prostitutas fossem viúvas, que não tinham mais um marido que cuidasse delas, que não tinham tido filhos durante a vida, e que nessa condição de viúva, dentro do povo judeu, eram profundamente excluídas. E elas começavam a se prostituir. E elas conseguiam dinheiro dessa forma. Aí, o legislador do Antigo Testamento, em nome de Deus, diz: nunca aceitem no templo os sacerdotes, no templo do Deus Altíssimo, o dinheiro advindo dessas mulheres. E a razão? Porque esse dinheiro não é fruto da bênção de Deus. Deus não quer o dízimo de um dinheiro que veio como fruto da exploração de uma mulher, da destruição das suas emoções, do esfacelamento das suas esperanças.
É por isso que alguns profetas viviam dizendo o seguinte: dentro do meu povo, nós devemos cuidar dos pobres e das viúvas. Dentro do meu povo, nós devemos cuidar dos pobres e das viúvas, para que elas não precisem se submeter a algo tão horrível como é a prostituição. Para a gente resistir à prática da infidelidade conjugal, correndo risco aí de destruir a família, algumas dicas dadas pelo Salomão, autor desse texto. A primeira delas é a seguinte: decida a quem ouvir em tempos de crise e confusão. Uma escolha precisa ser feita por nós. Nós precisamos escolher. A gente não pode deixar que as pessoas façam a nossa cabeça sem que a gente decida quem vai fazer isso e quem não vai fazer isso. Meu filho, preste atenção. E essa expressão, ela se repete ao longo de todo o texto, né? Preste atenção, preste atenção, preste atenção. São placas amarelas de trânsito sendo apresentadas o tempo todo. Preste atenção à minha sabedoria. E com isso ele reconhece, existem outras. Mas se você quer se dar bem na vida, se você não quer bater a cara na parede, se você não quer beijar o chão, ouça a minha sabedoria. Ouça bem meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e os seus lábios expressarão o que aprendeu. Salomão pede ao seu filho que ouça a sua sabedoria, porque nem todas as outras sabedorias revelam prudência. É o que diz o texto. E o que é a falta de prudência? A falta de preocupação com as consequências. O imprudente não mede as consequências, ele tem vontade, ele faz. Ele viu, se sentiu cativado, ele pega. Ele funciona como um animal que não consegue resistir aos seus próprios instintos. Ele não mede consequências, mais do que isso. As outras sabedorias não geram discernimento, ou seja, a capacidade de fazer com que a gente separe e perceba a diferença entre o que é oportunidade e o que é abismo ao longo da nossa caminhada. Por fim, nem todas as sabedorias têm origem em Deus. A gente vive num tempo de intensa democracia, onde todo mundo tem o direito de pensar e falar exatamente o que quer. E é bom que seja assim. Mas é bom que a gente perceba também que nem todo tipo de pensamento, de reflexão, de cosmovisão, de paradigma, está alinhado com a revelação que Deus fez a respeito do que Ele pensa sobre as mais variadas áreas da vida. Normalmente a gente fica constrangido com essa coisa de falar de pecado, porque pecado é entendido normalmente como algo que afronta o coração de Deus, simplesmente. E aí a gente acaba achando Deus uma espécie de sujeito assim, frágil emocionalmente, né? que fica sempre chateado quando a gente faz aquilo que Ele pediu para a gente não fazer, como se o pecado fosse simplesmente uma agressão a Ele. A infidelidade, ela não é simplesmente um pecado contra Ele, mas é um pecado contra Ele porque Ele sabe que isso detona a nossa vida, isso arrebenta o nosso coração, isso destrói as nossas famílias. Alguns tipos de sabedoria que não procedem de Deus, a sabedoria hedonista, a sabedoria centrada no prazer. Se eu tenho vontade, eu faço, eu pago os meus impostos. Ninguém tem nada a ver com isso. Talvez a expressão filosófica que mais se encaixe dentro desse paradigma de sabedoria popular é o carpe diem, que significa literalmente aproveite o dia presente.
Ou então, aproveite o momento, não perca a chance. Se você tem a chance de estar com a pessoa que você sempre quis, não pense nas consequências, não pense na sua esposa, não pense nos seus filhos, pense no prazer, porque a vida existe e acontece quando o seu desejo é saciado. Tome cuidado. É sabedoria popular. A nossa cultura procura fazer a gente engolir isso através dos jornais, das revistas, das redes sociais. Mas isso vai destruir a minha e a sua vida. Em segundo lugar, a sabedoria consumista, que é fruto dessa lógica de mercado na qual a gente está inserido, né? Onde a gente passa a olhar para as pessoas sem que a gente imagine, como se elas fossem objetos, que existem para nos dar prazer. Pedaços de carne, que a gente consome quando a gente tem vontade. Imagine só um adolescente que passa anos entendendo a sexualidade dessa forma, e depois adentra numa relação de casamento. O que um sujeito como esse acaba demandando da própria esposa? O que uma menina como essa acaba demandando do próprio marido? Está dando para perceber como a sabedoria consumista é letal para os nossos relacionamentos de família. Em terceiro lugar, a sabedoria descartável, que diz o seguinte: quando o prazer acabou na relação com uma pessoa, você faz como você faz com os copos de plástico que você acabou de usar nos últimos 12 segundos. Você pega, você amassa e você joga fora. Alguns casamentos têm chegado ao fim, e a gente precisa reconhecer, por problemas muito sérios. Por problemas que às vezes a gente mesmo olha e diz, não tem solução. Há violência dentro de casa. Há infidelidade compulsiva. Puxa. Mas a gente também precisa reconhecer que muitos dos casamentos que acabam hoje em dia acabam por conta dessa cultura aqui. Quando quebra, a gente não quer consertar mais nada. A gente quer amassar, jogar fora e pegar um novo. Por fim, a sabedoria do que alguns sociólogos têm chamado de poliamor. O poliamor nada mais é do que a liberdade que algumas pessoas vêm requerendo hoje em dia de se relacionarem livremente, sem amarras, sem alianças, porque essas coisas são convenções sociais antigas, religiosas, paradigmas pré-históricos. Nós precisamos evoluir, os nossos vínculos precisam ser vínculos abertos, sem ciúmes, aonde eu me relaciono com quem eu quero, da forma como eu quero, sem ter de prestar contas, sem ter que voltar, sem ter que acordar na mesma cama, com 1, 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo, sem que isso me gere nenhum tipo de constrangimento. A gente enxerga isso nesse filme, que na verdade é um seriado chamado You, Me, Her. Um casal que acabou tendo um pouco de tédio no seu relacionamento. E para tentar curar o tédio, ao invés de terem filhos, porque filhos curam o tédio, né? Depois que a gente tem filhos, a gente tem um monte de outras coisas. A gente tem estresse, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, mas tédio, tédio menos. Eles não tinham. Então, eles começaram a nutrir a ideia de trazer uma outra mulher para casa.
E eles o fizeram. E no começo foi sensacional. O seriado apresenta esse movimento como um movimento fantástico, incrível, mágico, paradigmas sendo quebrados, o prazer à flor da pele, porque a transgressão por si só gera esse prazer louco, maluco, né? Mas à medida em que os capítulos vão passando, o próprio seriado vai mostrando a fria na qual esse casal acabou entrando, e essa terceira pessoa acabou entrando também. Porque todos nós, conscientes ou não, estamos em busca de alguém que diga: eu te amo e você é meu, para que a gente possa dizer: eu também te amo e você é minha. Luiz Felipe Pondé, filósofo, não cristão, critica o poliamor da mesma forma. Num dos seus vídeos na internet, ele diz o seguinte: o que caracteriza o discurso do poliamor é você querer vender a ideia de que você é muito evoluído afetivamente, e por isso você não precisa ter posse sobre os outros. Mas assim você está sendo mentiroso, diz Pondé. E ele continua afirmando: se você for um canalha honesto como diria Nelson Rodrigues, você vai confessar para a sua mulher, ou para o seu marido, ou para o seu companheiro, para a sua companheira, que na verdade você está a fim de pegar mais alguém. Essa é a verdade. Você não se satisfaz mais com o outro, você quer outra pessoa. Quem diz que ama todo mundo, na verdade, não ama ninguém. Quem diz que ama todo mundo, na verdade, não ama ninguém. Faça a opção por qual cultura você vai ouvir, por qual ensinamento você vai permitir forjar a sua mente. E isso, a sua decisão, trará consequências diretas sobre o seu anseio de constituir uma família e também de preservá-la em meio às adversidades. A segunda dica é a seguinte: não se deixe iludir por aparências e projeções enganosas. E às vezes casais se perdem nisso, né? Não é verdade? Por isso que o pai diz para o filho: pois os lábios da mulher imoral, olha, não são feios não. Não. Eles são doces como o mel. Eles são macios como o azeite. O primeiro passo da infidelidade é eletrizante. O primeiro passo da infidelidade é eletrizante. O problema são os demais. Porque o texto bíblico diz que no fim, porém, ela é amarga como o veneno. Seus pés descem para a morte. Pois ela, a mulher imoral, não se interessa pelo caminho da vida. J. Alan Peterson escreveu um livro que ficou muito conhecido pelo seu tema: O Mito da Grama Mais Verde. Mito esse que faz com que algumas mulheres olhem para o marido de outras, ou para outros solteiros e pensem assim: esse sujeito é bem melhor que o meu marido. Mito esse que faz alguns homens desejarem a esposa de outros. Outras mulheres que não a sua própria, achando que a grama mais verde é sempre a grama do outro, a grama do vizinho. Isso acontece com homens, mas acontece com mulheres, certamente
e o tempo todo. Um dos livros onde fica evidente essa batalha, que segundo Shannon Ettridge, é também a batalha de toda mulher, é um livro que me surpreendeu quando eu li, porque primeiro a Cibele começou a ler, depois ela passou para mim, e logo no primeiro capítulo, quando eu li as primeiras páginas, eu fiquei com um nó na garganta. Eu vou ler alguns trechos desse livro só para você perceber como isso acontece com as mulheres também. Numa determinada época, eu estava tendo casos extraconjugais com 5 homens diferentes. Legal o livro que minha esposa estava lendo, né? O primeiro foi Scott. Eu o conheci quando trabalhava como voluntária num acampamento de verão. Scott era extrovertido e conversador. Por outro lado, o meu marido, em comparação, era um homem de poucas palavras. Deu para perceber? O destaque de algumas virtudes do outro e o destaque de alguns limitadores do marido. Em seguida veio o meu treinador de mergulho, ainda bem que a Cibele não faz mergulho. O Mark, com seu cabelo volumoso e grisalho. Ele parecia com Lloyd Bridges. A experiência e amor de Mark pelo mergulho me intrigavam. Sentia-me segura perto dele. Meu marido, por sua vez, não despertava em mim um sentimento de proteção e segurança como Mark. Tom era meu professor de contabilidade na universidade. O que me deixava atônita com ele era o seu espírito brincalhão e sua inteligência. Tom conseguia tornar suas aulas a parte mais divertida e interessante do meu dia. Meu marido também era contador e inteligente. Mas ele não me fazia rir como Tom. Ray veio mais tarde. Fomos namorados antes de me casar com o Greg. Ray era um romântico à moda antiga. Enchia-me de elogios e me atordoava com sua paixão arrebatadora. Experimentei ao lado de Ray uma centelha mágica que o relacionamento com meu marido parece nunca ter tido. Por último, havia o Clark, dono da locadora de filmes. No momento em que eu chegava ao balcão, ia automaticamente para a seção de clássicos e pegava qualquer filme de Clark Gable. Qualquer um servia. Eu gostava de todos. Mesmo com seus 2 metros de altura, meu marido não era páreo para o Clark. Embora eu não estivesse tendo relações sexuais com qualquer desses outros homens, mesmo assim, eu estava tendo um caso com cada um deles, dentro de mim. Minhas fantasias afetavam o meu casamento de um modo tão danoso quanto uma relação sexual. Essa coisa de almejar alguém fora da relação, ainda que dentro do coração e na mente, é algo que acontece tanto com homens quanto com mulheres. O triplo problema dessas comparações é que elas são injustas. Elas sempre são injustas, gente. Sabe por quê? Porque a gente sempre pega o pior do que a gente vê no marido ou na esposa e compara com a melhor foto que a gente consegue tirar de um outro homem ou de uma outra mulher. E esses comparativos são injustos. O segundo problema é que essas comparações são ingênuas. Elas nos fazem jogar no lixo uma história que a gente tem com a nossa esposa e com o nosso marido. Como é que a gente troca um casamento por uma aventura? Por uma aventura, jogando anos para dentro do ralo. Em terceiro lugar,
elas são devastadoras. Porque mesmo embora homem e mulher talvez nunca consumem esses atos sexuais de infidelidade, a infidelidade do coração e do interior, por si só, já acabam afastando aqueles que estão dentro de casa. A terceira dica: resista à tentação de desafiar os seus próprios limites. Resista à tentação de desafiar os seus próprios limites. Mantenha a distância dessa mulher, diz o pai para o seu filho. Distância, não passe perto, não tente ser forte. Não se aproxime da porta da sua casa. Engraçado, né? Mas uma das coisas que a gente faz quando a gente está perto de cometer uma besteira, é essa coisa da gente tentar flertar com um abismo, né? E a gente vai chegando mais perto, e mais perto, e a gente vai tentando se equilibrar. E por que a gente gosta de viver nessa profissão chamada perigo? Colocando em risco o nosso casamento, a nossa família, a estabilidade emocional dos nossos filhos. Esse convite de Salomão é o convite para a gente parar de dar carona para quem a gente não deve dar carona. Aprendi na comunidade do Campolim que cristão não dá carona. Não falei isso. Não falei isso. Falei que a gente não deve dar carona para quem a gente sabe que a gente não deve dar carona. Pare de ficar seguindo no Facebook quem você não deveria seguir. Pastor Renato disse que não é para usar Facebook. Não falei isso. Não falei, a Bíblia não diz isso, eu também não vou dizer. A única coisa que eu estou dizendo é, para de ficar correndo atrás da vida de algumas pessoas que você sabe, elas te seduzem. E isso vai te fazer mal. Pare de ficar trocando mensagens de WhatsApp com quem você não deve trocar mensagens de WhatsApp. Aquelas brincadeirinhas, aquele videozinho. Não é para parar de usar o WhatsApp, a questão é parar de mandar mensagens para quem a gente não deve mandar mensagens. Pare de pedir ajuda no trabalho, na vizinhança, na universidade, para quem você não tem que pedir ajuda. Pare de dar longos abraços, apertados, carinhosos, ursinhos carinhosos, em quem você sabe que não deve receber os seus abraços dessa forma. Se você tem compromisso com alguém, seja fiel. Se você está sozinho, poupe o homem e a mulher que tentam viver na relação de fidelidade, oferecendo para eles o que você não deveria oferecer. Resista à tentação de desafiar os seus próprios limites. Quarta dica: cultive um relacionamento conjugal intenso e prazeroso. O sexo não foi criado por Deus apenas para procriação, não. Não. E você ouviu a mesma leitura que eu fiz aqui. Beba a água da sua própria cisterna. Beba, beba, beba. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes, ao ter sexo com outra mulher? Seja abençoada a sua fonte. Esteja você, homem, marido, entre os seios da sua mulher, se deleite na relação com ela. E vice-versa. Beba a água da sua própria cisterna. Nem todo ato de infidelidade é fruto de um casamento desprovido desse prazer sexual. Às vezes é pura malandragem mesmo.
Mas em muitos casos, sim. Esposa, pare de judiar do seu marido, dizendo não e colocando inúmeros obstáculos para a relação sexual. Aquela história da dor de cabeça, nem os filhos acreditam mais. Até na hora da prática da oração, o apóstolo Paulo diz, que não seja por muito tempo, hein? Mas que homens e mulheres voltem um para o outro, para que o cônjuge não seja tentado demasiadamente. Em quinto e último lugar, submeta-se ao olhar gracioso e transformador do nosso Deus. Versículos 21 a 23 dizem o seguinte: pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. Essa não é uma mensagem para a gente simplesmente colocar chapéu de uma cor na cabeça de algumas pessoas e de outra cor na cabeça de outras pessoas. Porque aqui não existem infiéis e não infiéis. Se a gente for honesto, à luz de tudo que a gente conversou nessa noite sobre sexualidade, só existe um tipo de pessoa: gente infiel. Quando alguns religiosos começaram a olhar para a lei, para buscar a sua própria justiça, Jesus disse assim: se você simplesmente olhou com uma intenção impura para uma mulher, a infidelidade já aconteceu no seu íntimo. Por isso, o desafio que a gente faz é o desafio de orar na direção orientada por Salomão, que se encontra no Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes a gente mesmo não tem noção de algumas raízes de infidelidade que estão cravadas na nossa alma. O desafio é a gente se submeter a esse olhar gracioso e transformador do nosso Deus. A sequência do texto diz: o perverso é cativo dos próprios pecados. E quem escapa disso aqui? Ele, o pecador imoral, morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua insensatez. Por que ele afirma isso? Porque, segundo as Escrituras, o salário do pecado é a morte. A recompensa para os infiéis tem a sua prescrição na lei de Deus. Agora, segura aí. Segura. Porque a prescrição bíblica para a infidelidade, você sabe qual é? A pena de morte. É por isso que certa vez Jesus estava andando com os seus discípulos e alguns religiosos chegaram com uma mulher adúltera e jogaram essa mulher aos pés de Jesus e disseram assim: Jesus, essa mulher acabou de adulterar, a lei diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. O que é que a gente deve fazer? Eles estavam trazendo a lei, a notícia, trazendo à tona a lei que falava a respeito da punição do adultério com o apedrejamento e a morte. Mas se todos nós, de alguma forma, em algum nível, somos infiéis de coração, como é que a gente vai se livrar desse negócio? Como é que a gente vai dormir com esse barulho hoje à noite em casa? A gente vai sair daqui esperando um raio cair em cima da nossa cabeça, um acidente proporcionar para a gente o castigo que a gente merece diante de Deus? A resposta é não. Porque além dessa má notícia, a Bíblia apresenta também
uma boa notícia, uma excelente notícia, uma magnífica notícia, que é a notícia de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, homem perfeito, disponível e capaz de levar sobre ele a nossa culpa e o nosso pecado. Por que cristãos são cristãos? Nós não somos cristãos porque nós somos bonzinhos e os outros são maus. Nós somos cristãos porque nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, e porque nós precisamos de um Salvador, de alguém que morra no nosso lugar, e esse alguém só poderia ter sido Jesus, o homem perfeito, que não morreu por conta dos pecados dele, mas morreu por conta dos nossos pecados. E diz o texto de Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por conta das suas pisaduras de sofrimento, nós fomos sarados. Se aproprie nessa noite, juntamente comigo, desse perdão maravilhoso que foi oferecido por Jesus na cruz do Calvário, e faça morrer com Ele a antiga natureza que te fazia e me fazia escravo de uma vida fruto dos meus impulsos. E deixe nascer junto com o Jesus que ressuscitou dos mortos, uma nova vida diferente, que não é influenciada pela cultura hedonista, pela cultura consumista, pela cultura descartável, pela cultura do poliamor, mas que é regada pela sabedoria que vem do alto, que preserva a minha integridade, que preserva os meus laços familiares e que faz do meu relacionamento dentro de casa um relacionamento digno da adoração ao Deus que existe e do prazer que o meu próprio coração almeja de verdade. Concluindo, reconheça as suas fraquezas na área da infidelidade nessa noite e confesse-as a Deus. Eu não estou dizendo isso só para você, eu estou dizendo isso para mim mesmo. Esse é um desafio para a gente. Nós precisamos parar de reconhecer com orgulho a nossa imoralidade, porque somos transparentes. Isso é bobagem. A gente tem que reconhecer com humildade e quebrantamento aquilo que faz as pessoas ao nosso redor sofrerem. Busque também humildemente o perdão e o ofereça graciosamente àqueles que te traíram. A infidelidade, antes de ser um problema na direção, um outro é um problema na direção com Deus. Confesse-as a Deus. Mas depois a gente tem que resolver o problema aqui na horizontal, né? Com a esposa, com os filhos, dizendo que a gente errou. E se o seu lar tem sido bombardeado por conta da infidelidade, ofereça a possibilidade do perdão, para que a tua família recomece do zero. Tome providências também para preservar o seu coração e manter-se puro diante de Deus. Viu? Para de visitar o Facebook daquela pessoa. Para de trocar mensagem com aquela outra. Para de dar carona para aquele outro, para aquela outra. Seja prudente. Não tire quina no abismo. E ensine a fidelidade como um valor inegociável aos seus filhos. Isso que a gente está estudando hoje não é só para a gente. É para nós e para os nossos filhos. Que eles não aprendam sobre a sexualidade nas ruas, mas de nós, pais, dos nossos lábios. Para que eles sejam conduzidos pela sabedoria que vem de Deus. Que Deus abençoe assim a sua vida e a sua família.